Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Hoje eu estou aqui com a doutora Patrícia Dotto, oftalmologista. Muito obrigada por ter aceito o meu Obrigada, convite. Mari, obrigada, é um prazer. Igualmente. E hoje ela vai estar tratando sobre um tema muito importante, que é a oftalmologia infantil. Ela vai falar sobre os problemas que acometem as crianças desde o nascimento até a fase de alfabetização. Então vamos lá, doutora Patrícia. Conta um pouquinho para o pessoal sobre o seu trabalho aqui em Boituva. Você tem uma clínica que se chama Bessorá. Oftalmologia. Então, a clínica dela é uma clínica muito legal aqui no shopping Boituva Business Park. Quem mora aqui na cidade não conhece, venha fazer uma visita para a doutora. Que é muito importante a gente cuidar dos olhos, gente. É verdade. Né? Bessorá é uma palavra em hebraico, quer dizer novidades. Então, a gente tenta sempre trazer do ambiente acadêmico, que a gente aprende, as pesquisas novas para dentro do consultório, de uma forma acessível. Eu acho que é muito importante isso, e a gente também, hoje, a gente vai evoluindo, você tem novas doenças, né? Que você vai descobrindo. Então, está sempre ligado no que está acontecendo aqui, fora daqui. É isso aí. E a gente tem um centro maravilhoso de paraquedismo, nossa Capadócia brasileira do balonismo. Então, eu acho muito importante a gente também ter os recursos disponíveis também na área de saúde, né? Está sempre atualizado. Com certeza. A doutora Patrícia é pesquisadora, é uma profissional sempre atualizada e muito competente. Obrigada. E por isso que eu te chamei, com certeza. Joia. Então, vamos lá. Vamos começar. Qual é o problema mais comum quando o bebezinho nasce, geralmente recém-nascido nos primeiros dias? Qual é o problema mais comum que ele pode ter? Então, é assim, o nascimento é fundamental, né? Então, o primeiro piscar, ele é imprescindível para o desenvolvimento da visão. Aquilo é o start que a gente tem. E todo o processo que vai culminar até o 3º ano de vida do desenvolvimento da visão começa ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que realmente os olhos estejam abertos, e a gente precisa garantir que você tem uma transparência dos meios que fazem essa condução da luz para o olho. Então, a parte da córnea, se ela estiver transparente, ver se não tem nenhuma catarata congênita, e a retina, que é o mais importante. Então, a idade gestacional e o peso, eles são fundamentais nessa época, os antecedentes gestacionais, e a gente tem ali um probleminha grande da retinopatia de prematuridade, que você tem que ver, identificar logo por conta da vascularização da retina. Isso é muito importante. Antecedentes gestacionais seria o histórico da mãe. Isso, tudo o que aconteceu durante a gestação. Exatamente. As doenças que a mãe pode ter apresentado, os antecedentes dela, se ela teve alguma complicação ou não durante a gestação, se ficou internada, se recebeu medicação, se ela já tinha alguma doença prévia à gestação, e, lógico, os antecedentes familiares relacionados a problemas hereditários também, para a gente já se prevenir o que pode acontecer. Tem um probleminha que eu sei que é bem comum, a glândula lacrimal entupida. A via lacrimal. A via lacrimal. Isso. É porque a gente acaba, às vezes, confundindo, isso é normal, né? Então, assim, a gente tem aqui o canal de drenagem da via lacrimal, bem aqui. Mas a gente tem a produção da lágrima aqui em cima. Né? Legal. Isso, porque aí a pálpebra funciona como se fosse um zíper e leva toda essa glândula, essa lágrima que é produzida. A gente tem outras glândulas também que produzem, né? Que colaboram para essa produção da lágrima, mas escorre para cá. E isso drena para dentro do nariz. Então, muitas vezes, até o 9º mês, esse canalzinho ele pode estar obstruído ou parcialmente obstruído. E aí pode ter a inflamação aqui do saco lacrimal. E aí, assim, as medidas que a gente faz, né, além da higienização, até o 9º mês é massagear. E que não é uma massagem como a gente conhece, como uma massagem de carinho. A gente aperta e solta mesmo, como se fosse uma bombinha para ajudar a escoar essa lágrima
e liberar esse canal. Ah, que legal. E o sinal de que essa via lacrimal está entupida, Isso. qual é? Como a gente sabe no olhinho do bebê? Geralmente as mães falam do lacrimejamento abundante, né? E uma secreção mais amarelada, né? Ou até a criança que tem um pouco mais de dificuldade em abrir os olhos, porque a secreção muitas vezes ela acaba ressecando E gruda. Então todo cuidado também nessa higienização, isso é muito, muito importante. Ah, legal. E que mais? E sobre estrabismo? Estrabismo, né? Então, a gente, pegando a nossa sequência, né? Então, criança nasceu. Então, até os primeiros 3 meses, ela vai aprender a fixar, né? Ter o olhar bem firme. Então, a mãe sempre é a grande triadora. Aquele contato visual, né? A gente que é mãe, né? Você sabe como funciona. Então, são aquelas coisas, até febre a gente sabe, quando muito antes do termômetro. Com certeza. É muito bacana. Então, essa relação. Então, isso é muito importante. Então, a mãe já percebe se a criança está fixando ou não. Então, primeiro, o olho não pode estar balançando. Se o olho está balançando, que é o nistagmo, a gente já sabe que tem alguma coisa errada acontecendo com essa criança no mecanismo de fixação. Lembrando que quem enxerga não é o olho, é o cérebro aqui atrás. Então, o olho leva a informação e a gente tem 2 olhos. E tem que ter uma sincronia de funcionamento entre esses 2 olhos, para que as coisas fiquem ok. Então, o estrabismo, assim, a partir do 3º mês, quando a gente tem os problemas, a criança começa a acompanhar também, né? Então, a gente tem a movimentação ocular, que o cérebro já vai amadurecendo esses centros que fazem essa movimentação, e isso acontece aí ao longo dos 3 meses. Então, às vezes, a criança até tem um estrabismo transitório. No prematuro, isso é muito comum. Porque ele já sai com pressa, né? Não sei como é que é em odonto, mas eu sei que na outra parte médica, eles são muito rápidos, eles querem sobreviver. Então, eles começam a lutar para pegar aquele tempo que eles não tiveram dentro da barriga para terminar de amadurecer muitas coisas. E os centros que controlam a motilidade ocular, eles são influenciados por isso. Então, às vezes, a criança tem o olhinho desviado para dentro, e depois, porque desenvolveu muito rápido, e depois ele já alinha sozinho. Então, não ele é bem pode se autocorrigir. Isso, exatamente. Né? Até que idade é esperado que ocorra essa autocorreção do estrabismo? Até 4 meses, né? 4 meses. 5 meses. Então, uma criança de 5 meses que permanece com o olhinho estrábico, ela está com algum problema. Aí tem que verificar. E o tumor também, a gente tem que lembrar, né? Que estrabismo agudo pode ser tumor cerebral. Então, é muito importante. Não tinha. Tem? Aí pode ser uma coisa bem mais grave. Tá. Mas geralmente vem com outros comemorativos sistêmicos, outros sinais que acompanham. Né? Uma criança que não está ganhando peso, que não está mamando direito, que está mais apática, né? Tá. Que perdeu esse contato visual com a mãe. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas pensando nas causas mais comuns, né? Seria... nas causas mais comuns, eu não sei quais são as causas. Mas... Não, é bem tranquilo. Via de regra, tirando essa questão do tumor, né? O estrabismo... um alinhamento que muita gente tem, né? Assim, não é incomum você ter um probleminha de algum estrabismo manifesto ou não, mesmo na população adulta. Então, tem a ver com esse alinhamento ocular. Tá. Que ele é muito importante para que a gente tenha uma visão binocular, né? Mas assim, então nesse primeiro momento, ter o alinhamento. Grau muito alto, né? Um erro refracional que a gente chama, necessidade de óculos. Isso também pode causar o estrabismo. E outras doenças, que são doenças hereditárias, que são mais raras, mas elas existem assim e podem acontecer. Então, isso é importante. Ou síndromes também. Outras síndromes neurológicas, o estrabismo pode fazer parte dessas síndromes. E com relação a tratamento, o tapa-olho trata estrabismo? Tampão. Então, o que a gente faz no tampão? A gente tenta fazer uma privação, penalizar um olho, para que o outro olho desenvolva a visão da parte cerebral. Então, tem um estudo muito legal de um amigo lá da Unifesp, que é do mesmo laboratório onde eu fico, que ele mostrou, a nossa orientadora é a mesma, professora Solange Rio Salomão, sensacional. E
eles mostraram que o olho bom do estrabismo também está alterado. Então, mesmo que ele enxergue tudo, porque visão não é só enxergar as letrinhas, você tem cor, campo, sensibilidade ao contraste. Então, parece que está normal, mas não está. Então, quanto antes você começar, melhor. Então, a terapia de penalização para o olho bom, para tentar desenvolver o olho ruim. E aí, assim, dependendo da idade da criança e se está bem documentado a quantidade de desvio, tem a cirurgia. E a gente agora também tem o botox, que a gente pode fazer no músculo, que ajuda por um tempo a resolver isso, né? Então, depende muito do estrabismo, mas são alternativas legais, porque nenhuma mãe quer ver seu filho anestesiado, aquele medo da anestesia, apesar de que eu acho que hoje é a etapa mais segura da cirurgia anestesia. Entendeu? Nós temos excelentes anestesistas, então é muito importante, né? Você também dá para a mãe isso. E tem que ter um relacionamento, porque você tem muito problema de bullying na escola, né? Uhum. Mas hoje em dia tem esses tampões coloridos com bichinho, né? E eu fiquei feliz de saber que o Botox tem mais uma aplicação. Tem, que eu ainda não conhecia. E assim, ajuda, né? Porque a história do bullying, primeiro que ele não pode começar em casa, a gente precisa que a família se ajude, né? Uhum. Então, a mãe não pode fazer o bullying, a criança não pode se sentir menos por conta disso. E aí a gente expandindo isso para a família, para o resto, né, para a escola, para a área de convivência. Então, esses subterfúgios, eles ajudam. O tampãozinho, certeza. às vezes precisa de um botox para ajudar. Isso realmente é bem interessante, dependendo, lógico, tudo tem uma indicação, né? Mas nunca tem que ser essa motivação. A motivação tem que ser a saúde, né? Saúde, com certeza. Né? E nessa sequência cronológica de problemas, né, depois do estrabismo, qual seria o problema mais comum que a gente pode encontrar? Então, a gente, geralmente, o problema maior que a gente tem são esses erros de refração, né? Lembrando também, quando nasce, da catarata congênita, né? E das pupilas brancas, as leucocorias são importantes a gente lembrar, apesar de serem raras, porque pode ser sinal de tumor ocular também, intraocular, não da via óptica, intraocular. E assim, mas a maior morbidade, né, a doença mais prevalente na população infantil ainda são os erros refracionais, ou seja, a dificuldade de jogar a imagem no foco que ela deveria estar para que o cérebro consiga decodificar essa imagem adequadamente. E dentre esses erros, popularmente conhecidos como? Então, a gente tem miopia, né, que erro refracional ninguém sabe, mas miopia todo mundo conhece, sabe, exatamente. Né? A miopia, que é um olho que é como se ele fosse maior, cresceu mais do que ele deveria naquela idade. Então, a luz fica meio perdida dentro do olho. A pessoa enxerga super bem de perto, mas para longe não. E às vezes é difícil de perceber isso, porque crianças não dirigem. E eles ficam ali naquele mundinho. Então, às vezes, até uma criança que fica muito fechada no próprio mundinho, eu já peguei crianças com um diagnóstico, assim, que poderiam estar com algum probleminha psicológico, alguma coisa assim, e a criança só precisava de um óculos, porque ela não interagia. E era um erro. Exatamente. A gente também tem a hipermetropia, que aí é um olho menorzinho. Então, aquela dica, aquela criança que não gosta muito de estudar. Ela começa a estudar e aí, assim, ela tem que fazer força para jogar, para dar o foco, porque é como se a luz passasse pelo olho dela. Então, ela tem que ficar segurando, como se fosse uma cãibra. Então, ela não gosta de ler de perto. Ela lê lá longe, mas ela não gosta de perto. Perde linhas quando vai escrever. Então, geralmente, você dá... E até hiperativo. Já peguei crianças hiperativas que elas simplesmente eram hipermétropes, então elas não conseguiam ficar prestando muita atenção. E o astigmatismo é uma deformidade da parte da frente do olho. Então, a córnea, que é uma lente que é totalmente transparente, fica em cima aí da íris, né? Então, ela é transparente, como se fosse um vidro de relógio. Então, ela tem um formato como se fosse uma calota de um Fusca. Todo o Fusca de cristal, a calota de Fusca. Então, bem transparente. E aquela calota, ela amassa. Então, você pode amassar, vira amassado de fábrica, ou o coçar também, né? Conjuntivite alérgica também é uma coisa pouco diagnosticada, porque você pode ter os casos subclínicos.
E a criança coça e vai deformando. Causa um astigmatismo por conta da coceira. Exatamente. Olha só que curiosidade, hein, gente? Exatamente. Então, a gente tem. E aí, é muito complicado, né? Porque isso pode evoluir para uma doença que chama ceratocone. Inclusive, o hospital oftalmológico aqui em Sorocaba, né, que é um hospital conceituadíssimo, ele começou a caminhada tratando essa doença, por conta, inclusive, dos transplantes de córnea, que era a única alternativa que a gente tinha antes. Então, hoje a gente sabe que existe o ceratocone, principalmente na idade infantil, é quando ele começa, na idade infantil, adolescência. Então, a prevenção sempre é o melhor. Então, é aquela criança que a gente tem que segurar para que ela não coce os olhos, né, para evitar esse problema, né, que esse problema aconteça. Usar os colírios, né, e às vezes tem mãe que fala assim, mas meu filho não coça. Mas muitas vezes eles coçam dormindo. Ou são sinais que as pessoas nem percebem. Uma vez eu peguei uma família que todo mundo coçava e ninguém achava que coçava. Ninguém e eles estavam lá dentro porque acha que é normal. Né? Ou o olho um pouco mais vermelho, também já ouvi muito isso. Eu não sabia, eu achei que era normal o olho ficar assim. Então, sempre é importante estar fazendo o acompanhamento oftalmológico. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que toda mãe vai querer saber. iPad, telefone celular, televisão, pode causar alguma dificuldade de visão nas crianças? Pode. Pode. Agora é iPod. iPod. Então, que é voltando aí ao erro refracional. Então, por exemplo, muita criança com miopia, antigamente, achava-se que a miopia era uma doença da criança estudiosa, que ela ficava muitas horas ali focada. Hoje, a gente tem um pouco disso com os aparelhos eletrônicos. Qual que é o problema maior dos aparelhos eletrônicos? Primeiro, que você tem a radiação, né, que você tem que tomar cuidado com isso. Segundo, que você tem olho seco. Criança sim tem olho seco. E aí a gente entra numa outra doença muito comum na infância, além da conjuntivite alérgica, que é uma inflamação dos cílios, que se chama blefarite. Né? Então, por quê? Porque o olho começa a ressecar. Então, a gente tem a lágrima, né, que produz um componente lá pela glândula lacrimal. E, para estabilizar, a gente ainda tem um muco e tem uma gordura que é produzida pelas glândulas que estão aqui bem na pálpebra. Então, quando a gente começa a ficar muito sem piscar, essa água vai evaporando. E aí tem uma tendência a produzir mais gordura, como se fosse uma manteiga de karité para manter. Entendeu? Para manter o cabelo hidratado, é mais ou menos o mesmo princípio. Só que aí a gente tem os bichinhos normais no nosso corpo, que a gente chama de flora normal. E essa flora começa a proliferar. E aí você começa a ter inflamação dali e fica uma bagunça, né? Então, é muito comum. Então, a criança começa a ter esses problemas do ressecamento, ter o olho seco, a blefarite, e isso vai diminuindo performance ocular, porque ela tem que piscar mais vezes. O filme lacrimal, ele quebra mais rápido. Então, quando ela tem que fazer alguma coisa que ela tem que prestar muita atenção, ela já começa a se desinteressar também. Olha, e qual seria o limite saudável? Quantas horas ou quantos minutos por dia a criança pode ficar com o iPad ou na TV sem que isso chegue a prejudicar? O problema, eu acho que não é nem o quanto, é o como, né? Então, quando você fica de uma forma que não tem um intervalo, não tem um ritmo, né, de piscar normal, é prejudicial. Mas se tem essa, né, faz a lubrificação adequada, porque hoje a gente não tem como cair na hipocrisia de falar que a gente não depende. Nós estamos fazendo uma entrevista usando um canal, né, de mídia eletrônica. Então, isso é importante, mas é a forma como a gente vai processar, obter esse acesso à informação. Então, para que a criança está usando, né, e como ela usa? Eu acho que isso é o mais importante. Então, com algumas crianças, eu converso mesmo assim com a criança, com os pais. Então, vamos colocar um horário. Mas a ideia era realmente a parte do entender. Olha, eu vou usar porque eu preciso.
E a gente acaba entrando nos outros problemas, né? Porque a criança acaba ficando muito num mundo só dela, muito no virtual, às vezes não interage. E essas coisas são importantes. É importante você tomar sol, é importante você interagir com o ambiente. São coisas que também acabam sendo prejudiciais para o desenvolvimento Mas visual como um todo. só assim para o pessoal ter uma ideia. Se a criança assiste meia hora e vai dar uma volta e volta, Ótimo. já é Ótimo. melhor do que ficar 2 horas a cada ali. 40 minutos, mesmo para o adulto. A cada 40 minutos, lubrificar e fazer um break ali. Pelo menos 1, 2 minutos. Isso ajuda bastante, né? Bastante. E aí, essa lubrificação seria natural ou tem que passar um soro fisiológico? Não, soro nunca no olho. Não? Não. Soro não? Não, no olho não, nunca. Como assim, Não, doutora? nem shampoo Johnson, nem soro, não. Por quê? Porque o soro, ele é hiperosmolar. Então, o que é isso? Ele tem muito sal dentro dele. Então, ele puxa a água para fora. Então, no nariz é uma coisa, eu estou querendo desobstruir. Então, eu quero mais que aquela secreção saia mesmo. Então, eu jogo soro para que aquela célula desinche, tá? No olho, se eu faço isso, eu resseco mais o meu olho. Então, água boricada, soro fisiológico, shampoo Johnson, não. Não. Com Leite que? de peito, não. O Também que não. então, doutora? Então, a gente tem as lágrimas artificiais. Primeiro que assim, a sua lágrima tem que estar boa. Então, você tem que estar bem. Então, o que você come é importante, né? Reposição vitamínica, Tomar muita água. muito, exatamente, né? Tudo isso na hora de dormir também, lembrar, em relação a essa higienização, umidificação do ar. Mas né? qual líquido que pode ser usado então, nos só olhos? lágrima artificial. Lágrima artificial. Aí, se precisar, a gente faz reposição com lágrima. E as lágrimas, tem algumas que tem mais açúcar, menos açúcar, mas nunca soro fisiológico. Até o soro glicosado pode, mas ainda assim, mas o fisiológico de jeito nenhum. Gente, essa foi a novidade da entrevista. Vamos encerrar por aqui, porque acho que já foi muita novidade. Tô brincando. Então tá. Então já falou sobre a questão dos iPad, celular, que mais? Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Tem uma coisa que é importante, que eu acho, assim, nos erros refracionais, muitas pessoas, elas buscam assim, eu posso fazer algum exercício, principalmente agora com o iPad. Posso fazer um exercício para melhorar? Porque agora a gente tem a história, tá na moda, o colírio para miopia, né? Então, para tentar mexer no mecanismo de acomodação. E assim, é uma terapia que já está relativamente validada, mas a gente não tem um acompanhamento de longo prazo para falar que isso realmente vai dar algum efeito ou não. Lembrando que algumas dessas medicações, elas podem dar efeitos colaterais. Aí tem gente que fala assim, não, eu sou mais naturalista, eu quero fazer acupuntura, eu quero fazer exercício. Então, tem 2 artigos que foram feitos na China, que o pessoal, eles conhecem isso, porque eles têm muita miopia, porque estruturalmente o olho é maior, então eles têm muita miopia. Então, eles fazem massagens, as crianças fazem, a gente vê os vídeos aí no Facebook, no YouTube, das crianças fazendo massagem nos olhos. E eles fizeram um estudo para ver se isso funcionava mesmo ou não. Então, tem um estudo, são estudos, tem de 2015, tem de 2016, estudos grandes. E o que eles viram? Que não fazia a menor diferença, né? Então, não tem um exercício para isso. Então, a gente tem os exercícios do estrabismo. Eles são legais, eles dão certo, porque a gente está realinhando musculatura. Agora, exercício para grau, não tem. Terapias, né, que ficam prometendo coisas, isso não tem. Que vai curar a catarata, vai curar isso, vai resolver. O glaucoma também é uma outra coisa que é importante da gente mencionar na infância, né? Então, muitas vezes, também relacionado, associado às vezes ao grau, né? A gente pega uma criança e ela tem uma alteração, muitas vezes você acha que é por conta do grau, e aquela criança pode estar desenvolvendo um glaucoma, apesar de ser um quadro pouco diferente, mais fácil até diagnosticar no adulto, porque o glaucoma não é uma doença da pressão do olho, é uma doença do nervo. Mas na criança, a pressão geralmente está bem mais alta. Agora, veja a dificuldade para você fazer a mensuração da pressão ocular numa criança que não
não colabora. No adulto já é complicado. Então, você tem que ter todo mundo junto ali para poder conversar sobre isso e fazer um exame mais adequado, né? Então, mas os exercícios, assim, na China, eles viram que já não adiantava. E aí, quando eles começaram a fazer essa terapia com uma medicação, que é a atropina. Então, já vi paciente chegar para mim e falar, doutora, eu vim aqui só para a senhora me tratar, porque a outra médica, amiga sua, encaminhou, mudei para cá, papapá, porque eu queria tratar com atropina. E eu acho assim, tem a fase que você pode tentar, mas às vezes não. Você vai mexer com a acomodação da criança, talvez alterar a performance visual dela, pode trazer alguns outros problemas. Em estudos que a gente não... Eu não estou falando que não dá certo, estou falando que não tenho como saber se dá certo, porque tem muito pouco tempo. Entendeu? Então, isso é bem, bem complicado. Então, miraculoso nós não vamos ter. E teria algum risco dessa criança não usar o óculos e tratar com atropina? Né? Ela tem que usar o óculos. Ela vai ter que usar de qualquer forma. Então, a ideia era que diminuísse o grau. Você diminuísse o estímulo para o olho não continuar crescendo. Entendeu? Aliás, o estímulo para ele não crescer. Fazer com que não crescesse mais o olho. Porque se acredita que seja relacionado à acomodação. Mas a gente não tem certeza. Então, tem casos e casos. Nisso, uma outra classe de colírios, ela é até um pouco mais interessante do que a atropina. Estou falando especificamente a atropina porque é o que está em voga, né? Mas você tem outros colírios que talvez sejam mais interessantes, que a gente usa para os astigmatismos, e aí ajuda bastante. Crianças com risco de ceratocone e tal. Mas também, assim, são terapias mais validadas, onde a gente consegue ver os efeitos. Mas nisso estudos grandes não. E mudando um pouquinho de assunto, maquiagem para criança. Maquiagem para criança. É diferente, porque a gente vê maquiagem infantil, hipoalergênica. Tem algum problema? Ou tanto faz, é ruim de qualquer jeito, pode usar da mãe, que é a mesma coisa? Colírio e escova de dente são duas coisas que não se compartilham, tá? E maquiagem, muito menos. Então, as crianças hoje, os assuntos eles acabam ficando todos relacionados, né? A mídia eletrônica, ela planta uma semente cultural. E hoje parece que as meninas, principalmente, elas estão amadurecendo mais rápido. E elas têm isso, né? Esse apelo, enfim, para uso, para tá bonita, para isso. E elas querem usar maquiagem. Então, a maquiagem da infância, aquela de brincadeira da boneca, elas são corantes. Alguns são corantes naturais que, em tese, não teriam muito problema. O problema é que você tem que sempre ver os cuidados da maquiagem. Ela tem uma data de validade, ela tem que ter um fabricante, né? Mesmo para a gente passar qualquer maquiagem, né? E na área dos olhos é muito mais complicado, porque você tem essas glândulas que eu comentei junto aos cílios. Muitas vezes você entope essas glândulas e aí você tem as bolinhas, né? Que é o tal do terçol, que... A gente estava conversando, gente, vocês não sabem. Terçol é uma palavra que não existe. O povo inventou. Não existe. Não existe palavra, terçol. Entendeu? Qual é a palavra correta? Ordelo. Ordelo. Acho que foi por isso que inventaram terçol, que é mais fácil. E do ordelo passa para o calásio. O calásio as pessoas já conhecem. Calásio? Olha, eu não conhecia. Doutora Mariela. Não, eu nunca tive. Eu acho que eu tive terçol uma vez na vida só, nem. Ainda bem. E aí, então, o que é o ordelo? Então, a gente tem essas glândulas junto aos cílios e essas glândulas entopem. E aí forma essa bola de gordura. Quando forma uma carapaça, por conta da inflamação que tem no local, da cicatrização, e aquilo fica retido, aí você tem o calásio. O calásio as pessoas conhecem um pouco mais, né? E aquela história de esquentar a aliança, colocar... Então, por quê? O calor local, né? O calor local, ele é muito importante, porque você está tentando drenar. Então, hoje eu uso no consultório uma agulhinha muito fininha. Se você consegue, quando eu consigo canular ali, né?
vazando aquela secreção, você poupa o paciente de uma cirurgia. Que são as agulhinhas que a gente, nem todo mundo usa, né? Mas eu uso pro Botox, que lá a gente tem a oftalmologia mamãe e bebê, né? Tem estética oculofacial e tem a parte da criança. Então, são agulhinhas que do tamanho de um fio de cabelo, que a gente usa bem curtinhas e a gente consegue. Então, a ideia do calor é tentar fazer a liberação do canal, né? Dessa glândula, para que a secreção saia. E aí você consegue resolver aquele problema, porque outras podem entupir. Então, você tem que fazer a higienização palpebral constante. Outra coisa também, conjuntivite. Então, você pode, aquela maquiagem, ela também pode irritar. E você tem uma conjuntivite química, alterar a lágrima. Inclusive, a maquiagem, dependendo da maquiagem, ela pode impregnar o saco lacrimal e começar a ficar com olheira, ficar mais preto aqui na região do saco lacrimal. E aqui, assim, você tem hoje estudos patológicos mesmo, de pegar uma peça, olhar e fazer uma análise. Você identifica aquele pigmento que foi parar dentro da célula. Atenção, meninas que gostam de fazer aquele esfumado no olho, passar bastante maquiagem, lápis, isso pode acabar impregnando na sua pele. Exatamente. Então, e o importante é sempre limpar antes e depois. Não estou falando para não usar, mas tudo é como eu vou usar e tem que tirar. Tem que tirar, não tem jeito. Tá. E o que seria mais indicado para remover a maquiagem? Demaquilante, sabonete? Não, sabonete não. Demaquilante para a área dos olhos. Tá. Então, tudo tem que ser dermatologicamente testado, tá? Aí, a parte dos olhos, inclusive, eu trabalhei com uma empresa francesa chamada Vic, chama-se Vic, e a gente fazia esses testes de tolerabilidade de cosméticos. Então, é muito importante você ter feito esse teste, né, antes. Então, vem escrito, já encontrei aqui em farmácias boas, aqui em Boituva, né, tá lá escrito, testado para a área dos olhos. Se não for, não use, porque você pode se prejudicar ainda mais. Né? Arde o olho, irrita. Isso, exatamente. E pode piorar. coçar, exatamente. Aí você vai induzindo o grau que não tem. Você pode fazer machucado, micro machucados também. Então, isso é muito, muito complicado. Olha só. E aí? Temos alguma dúvida no ar por enquanto? Ainda não? Ó, pessoal que está assistindo a gente aí em casa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveitem que a doutora Patrícia está aqui. Se bem que você está falando tanta coisa que acho que nem tem dúvida, né? A gente está fazendo uma enciclopédia oftalmológica no ar, ao vivo aqui. Deixa eu ver que eu tinha anotado. Tentando fazer um consenso aqui. Ah, e sobre a conjuntivite? Conjuntivite. Tem uma época do ano que é mais comum ou não? É assim. Eu até brinco. Que tem conjuntivite que é comum no inverno porque fica todo mundo junto. E tem conjuntivite que é mais comum no verão, porque também todo mundo fica junto. Só que no inverno fica junto numa sala e no verão dentro da piscina, na praia. Então, a gente tem conjuntivite. O que é conjuntivite? É uma inflamação dessa mucosa que reveste os olhos. Então, qualquer irritação se chama conjuntivite. Pode ser química, pode ser alérgica, bacteriana, pode ser viral, né? Pode ser traumática também. Então, qualquer coisa pode irritar. O problema é o que pode ser transmitido ou não, né? Então, o maior problema em relação à transmissão são as virais. Então, o vírus ele fica 30 dias na maçaneta da porta, né? Ele fica 15 dias num sabonete. E não dá imunidade. Então, tem gente que fala assim, doutora, meu olho está irritado, mas eu já tive conjuntivite. Tipo, eu já tive, isso não deve ser conjuntivite. Mas é conjuntivite. Por quê? Não dá imunidade. As pessoas podem ficar se reinfectando e passando para a família. Então, isso é muito, muito complicado, né? E tem os níveis, dependendo do quão mal é o bicho. Você pode ter casos muito leves. Recentemente, eu notifiquei vários casos que eram muito leves, que as pessoas nem sabiam que elas estavam com conjuntivite, né? Foram por outros motivos e estavam com o olho
irritado várias pessoas. E a gente tratando, assim, melhorou muito. E aquelas conjuntivites horrorosas que formam umas membranas que a gente chama como se fossem umas cascas, que elas podem dar cicatrizes feias. E aqui na região a gente ainda tem alguns casos de uma conjuntivite muito peculiar, que é o tracoma. E muita gente, às vezes, acha que está com uma alergia. Eu já peguei muito paciente que estava tratando como conjuntivite alérgica. E, inclusive, o tracoma é uma doença de notificação compulsória. E era tracoma, que o tratamento é totalmente diferente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E tem umas Dengue, conjuntivites. Zika. E tem umas conjuntivites que não são conjuntivites, né? A doutora Patrícia me mostrou uma foto. Falou assim: o que você acha que é isso? Eu falei: parece conjuntivite. E não era. Conta, o que era? Era o cílio postiço. Um cílio postiço, totalmente inflamado. Então, gente, aquele cílio novo que o pessoal está colocando como se fosse um clipe, aquele é legal. Você põe e tira. Não vai cola, não vai nada. Tudo bem, né? Tudo bem mais ou menos. Tem que tomar cuidado para não se machucar. Mas esse cíliozinho de cola, eu vi gente colocando em vídeo, eu vi no videozinho no YouTube, com palito de dente. Olha o perigo. Você não gosta do palito de dente? Não. Para gengiva também é terrível. Entendeu? Então, olha o risco. E essas colas, elas não são testadas. Você não tem colas testadas para a área dos olhos, né? Então, e outra, pode entupir aquelas glândulas. Então, eu tive uma paciente, foi um caso muito sério, e a gente teve que fazer a remoção, e eu te mostrei imediatamente após a remoção, o olho já melhorou, porque ela estava fazendo uma alergia ali, uma irritação na pele, em tudo. Então, é muito grave, tem que tomar muito cuidado com isso. E falando assim sobre os problemas mais comuns, que às vezes a escola sinaliza para os pais. Fala: olha, seu filho, eu acho que seria bom você levar ao oftalmologista, não está enxergando. Como é que é mais comum isso acontecer? Eu amo mãe e professora por conta disso, sabe? Porque elas mandam, elas percebem. Então, a criança geralmente relaciona ao desempenho escolar. A letra feia, pula a linha, ela fica cansada, está mais desinteressada, ela vai mais à frente para poder copiar, ou às vezes ela copia do caderno do amigo do lado. Então, a mãe muitas vezes percebe, quando faz lição com a criança também. E o problema é que, assim, às vezes tem gente que tem problema em um olho, e ela não sabe que tem. Então, as triagens que eventualmente são feitas na escola, apesar de não ser um exame oftalmológico nem completo e nem desejável, mas é uma triagem, pelo menos para tentar, aquelas triagens que as professoras fazem, muitas vezes aquilo elas conseguem ajudar. Mas tem o outro lado da moeda, porque a criança que passou no teste acaba não sendo encaminhada para avaliação e ela pode ter outras alterações, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas as professoras ajudam, elas geralmente acertam. Se elas falam, a criança tem alguma coisa, elas mandam, geralmente elas têm. Então, um agradecimento especial para você que é professora e que observa o seu aluno e encaminha. Então, parece que temos pergunta. Tem sim. Boa tarde Mariela, boa tarde, oi. doutora. A gente tem vários comentários aqui no Facebook, né? Carol Bianchi mandando um abraço, Rogério Marques mandando um abraço, Marques Júnior, Célia Costa, bastante gente mandando um abraço, e a Carol Bianchi fez uma pergunta. Ela falou assim: parabéns, Mari, ótima matéria. E falou: doutora, meu filho usa óculos desde os 5 anos, e o grau só aumenta. Já levei no oftalmologista e foi informado que o grau aumentou. Como posso lidar com isso? Ele tem 11 anos de idade hoje. Vamos ficar calmo. Um beijo, obrigada pela pergunta. Muito obrigada. Então, vamos lá. A visão da criança, como a gente começou a comentar, desenvolve da hora que ela nasce até os 3, né? Então, ela adquire a competência visual. Alguns aspectos da competência visual. Mas o maior período é esse. Então, a gente tem um período que chama período crítico, que, na verdade, ele vai até os 8, mas a competência visual do que a gente vê, assim, de reconhecer que pontos próximos estão separados, que a gente chama de agudeza visual ou acuidade visual, ela já adquire, já tira a carta de habilitação nessa idade. E aí até os 3. E depois ela vai desenvolvendo isso, né?
até os 8 e depois um pouquinho mais. A gente, lógico, nunca fecha porque você tem a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se adaptar. Mas o grau tem a ver com o formato e estrutura do olho, como eu comentei. Então, o grau termina de fechar com 24. Então, ele está com 11 ainda, né? É normal. Isso, assim, como que eu sempre coloco assim, a gente tem que tomar cuidado para ver qual que é o grau. Se é miopia, se é hipermetropia. Miopia está relacionada a outras alterações estruturais. Por exemplo, descolamento de retina. Então, tem que sempre dilatar, sempre. Olhar, enquanto a hipermetropia está mais relacionada, por exemplo, a glaucoma. Né? Mas a gente precisa sempre olhar se não tem nenhuma alteração, como está o aspecto dessa retina. Em relação ao astigmatismo, se está coçando ou não, por que está tendo, se tem alguma outra alteração hereditária, e acompanhar essa criança. Então, a gente tem algum grau, intervalo, que está dentro do que a gente chama de normal. Se ele já está usando óculos, provavelmente é porque já saiu daquela fase onde ele não vai conseguir acomodar sozinho. Ele precisa do grau. Né? Até os 24, então, o olho vai crescendo. Então, se é miopia, esse grau vai subir. E se é hipermetropia, esse grau vai diminuir. E o astigmatismo é complicado de falar sim ou não, porque vai depender da origem desse astigmatismo. Agora, o mais importante é o papoterapia. Eu acho que explicar para a mãe, sentar, olhar. E eu falo isso como mãe, porque o meu filho, eu tive o Gabriel, estava no 5º ano. Então, à medida que eu fui sendo médica, oftalmologista, ele foi crescendo. Agora ele está com 20. Mas nos meus primeiros anos de oftalmologia, como residente, o Gabi era pequeno. Então, a gente até brinca. Eu fiz faculdade em Botucatu, fiz residência lá, depois eu fui para a USP. Hoje eu fico na Escola Paulista. O Gabriel foi comigo em todos esses lugares. E aí, lá na USP, ele participava comigo nos projetos Catarata. Então, eu falava assim, vocês têm que dar certificado para ele. E numa dessa, eu lembro que uma vez eu fiz uma triagem da visão do meu filho lá. E aí, de repente, eu percebi que o Gabriel tinha um olho que ele enxergava um pouquinho menos que o outro. E aí ele começou, aí eu fui ver se tinha algum problema de grau, não, e eu comecei a fazer o tampão. E eu acho que assim, eu ficava tão indignada das crianças não usarem, que ele usava o tampão na escola para estimular os amigos para usarem também. Porque meu braço direito e esquerdo. Então, assim, como mãe, eu fiquei meio, poxa, eu sou mãe, eu sou oftalmologista, eu estava me formando, não era oftalmo ainda. Mas eu falei, como eu não estou sabendo? Né? Eu não estava sabendo que isso estava acontecendo. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, Carol, fique tranquila. Olha, um beijo para você. Obrigada pela sua participação. Fique tranquila. Acho que a doutora esclareceu bem, né? Que o papoterapia é normal. Então, normal. Mas eu acho que não, mas eu entendo o que ela está sentindo, porque assim, às vezes a mãe se sente. Eu tive uma criança esses dias que foi uma situação aí com um videogame, que o filho estava jogando videogame com o pai e ele não viu alguma coisa, a mãe se ligou que o grau devia ter subido alguma coisa. E eles vieram. E depois eu coloquei o pai lá e mostrei para ele. Eu falei, olha, ele realmente não estava enxergando. E a mãe muitas vezes se sente culpada pelo desempenho escolar, porque não viu antes. E quando chega a criança, por exemplo, que já não tem mais idade, que saiu do período crítico, e que você, teoricamente, não tem indicação de tampão. Eu já peguei várias, a mãe desesperada, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já fiz, e sabe que eu tive criança com 12, 13 anos que melhorou, né? Acho que a mãe ficava tão desesperada. Mas a gente tem estudos. A gente tem estudos em pacientes que tinham um olho que a visão era ruim, muito ruim, e o outro era bom. É um quadro que se chama deficiência visual monocular. Inclusive, você, pelo governo, né, pelas leis brasileiras, você é visto como cego. E você tem direito a cota, a desconto IPVA, várias coisas. São importantes, são direitos importantes de saber que tem. E aí, essa pessoa chegou a perder o olho por algum motivo. Por um tumor, por N problemas, né? E ficou só com aquele outro olho. E aquele olho desenvolveu a visão no adulto. Como se fosse uma penalidade total. Então, a gente sempre tenta tratar. Mas a mãe, quando pega isso, ela fica desesperada. Principalmente se é uma boa mãe,
que tá ali, que tá junto, que se leva, importa. que compra o óculos, que vai, que exatamente. acompanha, e você fica esperando uma melhora. Exatamente. E nem sempre essa melhora vai se dar naquele Aí, momento. assim, também definir o que é melhor e piora, né? Porque a mágica não tem. E as pessoas, às vezes, elas não querem esperar, elas são cobradas. Então, você tem que ver todo o pano de fundo da história daquela mãe, no contexto em que ela tá, para você ser um apoio para ela. E não mais uma pessoa que vai, tá vendo, se você tivesse... Porque a ideia não é essa. Então, muitas vezes, a mãe realmente se sente muito constrangida. Então, eu realmente sou solidária às mães. Sinta-se abraçada nesse momento. Total. As mães que cuidam, eu realmente sou fã dela. Ai, vamos ver, que mais que a gente precisava perguntar aqui? Olha, você falou uma coisa. Cafeína melhora a performance visual. A percepção visual. Percepção visual. Percepção visual. Convide seu filho para tomar um café com você. Convide seu filho. Não faz bem para o estômago, mas a cafeína, ela estimula receptores cerebrais, inclusive na área visual. Isso é um estudo mais novo que tem mostrando. Você melhora a percepção visual tomando café. Sabe aquela pessoa... é uma coisa meio empírica que a gente faz também, né? Você fala assim, olha, eu estou meio desatento, vou tomar um café para melhorar. Por quê? Você melhora o mecanismo de atenção. E a visão está relacionada aos outros sentidos. Uhum. Inclusive, uma criança, por exemplo, que ela não tem uma boa visão, ela tem mais dificuldade para começar a andar, para começar a falar, para se equilibrar. Então, e você vê um desenvolvimento, assim, muito acelerado da parte cognitiva, quando você consegue ajudar a melhorar essa parte da performance visual. Ah, com certeza. E a cafeína, ela ajuda nisso, nessa parte do mecanismo de atenção. Então, são conexões que a gente tem neuronais, que elas acabam se ajudando ali, e você melhora mesmo a percepção visual. Isso é muito bacana. Olha, eu lembrei de uma coisa para te perguntar, que não tem a ver com criança, mas eu acho que cabe na nossa entrevista. No sol, a gente usa óculos escuros, certo, né, para proteger da luz solar e também para evitar rugas, né? Exatamente. Conta, é super benéfico usar óculos escuros? Super benéfico, super benéfico. O ozônio está na moda aí, né? Mas a camada de ozônio, então a gente não tem os filtros, né, no ambiente, a gente tem que usar os filtros artificiais cada vez mais. Desde sempre. Quando que eu começo a usar óculos de sol? Desde sempre. Deu um óculos de sol para o seu filho. Então, tem várias crianças que elas querem usar óculos. Elas querem, porque o amiguinho usa, mas ela não tem grau. Fala assim, mas não tem problema. Você pode usar um óculos de sol. Aí a mãe olha para mim assim, oi, tem que usar óculos de sol, bonézinho. Por que a gente usa? Tem um intervalo de criança que a gente usa, né, da infância. A criança tá pequenininha, você vai lá e põe capa, e põe isso, e põe boné, não sei o quê. Aí depois eles começam a jogar bola. Não usa mais. Não, é a própria mãe, né? Eu falo até como mãe. Você nem encana mais em dar um óculos de sol pro seu filho, né? E eu lembro que o Gabriel teve uma época que eu me liguei disso, aí nós compramos ele ainda tem um óculos pequenininho, porque faz diferença para criança, principalmente assim, as crianças que têm o olho mais claro, ou mesmo que elas não têm o olho tão claro, se a retina for mais clarinha, ela sente essa aversão à luz, que é a tal da fotofobia, e é importante. E outra, a gente tem doenças degenerativas relacionadas ao uso do sol. Uma delas é o pitirígio, que é aquela pelinha que fica em cima do olho, como se fosse pitirígio, de ptérigos, né, que é uma palavra que quer dizer asa. Então, essa conjuntiva começa a crescer, quase como se o próprio olho tentasse se proteger daquele sol em excesso. Ou começa a ficar aquelas pelotinhas que é um pré-pitirígio. Então, o óculos de sol ele é muito, muito importante. E, lógico, para as rugas também. E com tem que usar bem relação grandão. à qualidade das lentes, porque a gente sabe que tem óculos de toda marca, Isso. sem marca, todo preço. Preciso da ajuda dos universitários aqui, mas é assim. Quanto mais suja a lente do ponto de vista físico, mais filtrante ela é. Então, o óculos de camelô, todo mundo fecha o ouvido, seria legal desde que não tivessem aberrações na lente, distorções da imagem. Então, aquele óculos, mas essa lente é porcaria. Assim,
Depende para o que é e de onde veio. Então, não é o preço que faz a lente mais, é a tecnologia que está embutida nela. Então, enfim, a lente, quanto mais suja, mais filtrante. Então, se for um bom óculos, né, uma lente que não tem aberração, não tem problema. Mas é lógico, se você vai comprar um produto que tem uma certificação, com filtro, né, UVA, UVB, né, é muito importante, né, você adquirir num lugar confiável, para não ter erro. Mas quando você diz mais suja, é o que? A impureza dentro... Da lente, entendeu? Quanto, a própria coloração. Não é suja, embaçada, engordurada, não é aquilo lá gente. não, gente. Suja é outra, exatamente. A lente, quanto mais cor ela tem, mais filtrante ela. Então, se você chegar no camelô, colocar um óculos, viu que não distorceu a imagem, tá ok, beleza. pode comprar, gente. Pode comprar. R$10, tá valendo. Atenção, você que é camelô. Camelô vai aproveitar a entrevista para aumentar, alavancar as vendas. Tem que ver se a lente não tá distorcendo, né? Porque se ela estiver distorcendo, aí é um problema. O ideal é ver mesmo. Geralmente, se ela está distorcendo, é porque ela tem algum grau embutido nela. Então, ela tem que ser o que a gente chama de plano. Sem nenhum grau. Gente, essa entrevista está cheia de novidades. Não use soro fisiológico nos não olhos. Use. Pode usar óculos de camelô, desde que não distorça a imagem. Pode. O que mais, doutora? Vamos quebrar vários paradigmas vamos quebrar aqui. os paradigmas, mas, gente, sempre... E outra, maquiagem, não compre maquiagem de qualquer um. Isso é importante. A maquiagem não dá pra comprar, desculpa, camelô, não dá pra comprar no camelô. Tem que ter validade. Não pegue a máscara de cílios, da nem a sombra da sua amiga, da sua mãe, da sua irmã, de ninguém. Nem batom. Também nem batom. E aí? Temos perguntas, Gabriel? Temos sim. Pergunta da Fran. O bebê precisa ir ao oftalmo a partir de quantos meses? A gente ia falar disso mesmo, Fran. Obrigada por assistir. Obrigada, viu? Um beijo grande. Desde que nasceu. Então, o primeiro exame, o teste do olhinho, ele é feito no berçário, geralmente pelo pediatra, mas aquele teste ele é insuficiente. Porque você só está olhando se tem o reflexo vermelho ou não. Ou seja, aquele reflexo vem da retina. Então, eu quero saber se está passando, né? Se a luz está entrando, né? Então, é que nem quando a gente tira a foto que fica com o olho vermelho, tá? Então, o teste do olhinho é basicamente aquilo. Então, a gente precisa avaliar a integridade das estruturas. E, principalmente, a parte da retina, se está tudo bem. A gente tinha comentado, inclusive, em relação ao antecedente da mãe, né? Então, por exemplo, toxoplasmose, infecções congênitas, HIV. E agora, a gente também tem as alterações do Zika vírus, né? Não. Entendeu? O que acontece? Ele altera algumas partes da formação do neném, né? Durante o período que ele está na barriga da mãe. E ele pode alterar a retina mesmo, fazer uma bagunça ali. Então, a gente tem que examinar, mesmo que o neném nasça a termo, o ideal, sempre fazer o primeiro exame, faz o teste, que é um teste mais grosseiro, não tem problema, mas saiu dali, já procure o oftalmologista, garantir que está tudo bem. Aí depois, aos 3 meses, porque é aquele período da fixação, né, que a gente comentou, e que começa a fixar e começa a seguir, né, a seguir com os olhos. Então, para ver se está tudo bem, a gente já começa a ver grau também com 3 meses. Olha, eles são fofos. Eu tenho bebê que usa óculos. Nossa, eu não consigo imaginar como que é esse teste. Porque ele não sabe ler. Como você sabe se ele está enxergando? Mas a gente consegue. Então, mas aí é uma coisa nossa, né? É uma limitação que a gente tem. A gente consegue examinar objetivamente. Então, eu trabalhava com crianças com alteração de desenvolvimento e elas enxergam, né? E não é porque elas não estão verbalizando, ou é por não cooperar, ou por ter uma limitação, que elas não estão usando a visão para interagir com o ambiente. Então, a gente tem como fazer o exame de uma forma objetiva, que a gente chama, né? Que a gente examina, a pessoa não te dá informação, e saber o grau, saber até quanto ela enxerga. A gente tem como saber. Mata a curiosidade da gente, com que recursos que vocês usam para isso? A gente usa, então, a gente tem os testes eletrofisiológicos para essa avaliação, testes psicofísicos também. Então, os testes eletrofisiológicos são testes que são derivados do eletroencefalograma, onde a gente vê a parte
da via de funcionamento da via óptica, né? Então, eu sou eletrofisiologista visual clínica, uma coisa que quase não tem no Brasil, né? Então, isso é muito... são exames que são derivados dali, são muito importantes. Então, a gente vai passando listras, porque a visão ela é baseada em contrastes. Então, a gente apresenta listras e a gente vai diminuindo o intervalo, o tamanho, a espessura daquelas listras. Então, no teste eletrofisiológico, a gente consegue fazer isso com um intervalo de tempo muito curto. Você põe os eletrodos aqui, não dá choque, né? Não dá choque. Aí você apresenta num monitor várias listras com um intervalo assim, de 10 segundos. E aí, o que acontece? Quando o cérebro responde, você consegue captar aquela resposta. Então, se a listra é grande, ele viu. Agora viu. Agora, quando não viu mais, para de ter resposta. Aí a gente faz uma linha de extrapolação, tem o próprio software te dá isso e você faz a conversão para saber quanto que é a visão. Outra forma de fazer... A gente tem os cartões que a gente chama de cartões de Teller, que são esses mesmos cartões que a gente passa no monitor, só que a gente apresenta um por um. Então, um lado tem a imagem e no outro tem. Então, não tem. Então, a gente mostra e fica do lado de trás do cartão, mostra para o bebê. O bebê tem a tendência de olhar para o lado onde está a figura. Quando ele já está perdido ali, que ele não está sabendo, mas né, não chamou atenção nenhum dos lados, aí você já consegue estimar mais ou menos a quantidade de visão. E para ver o grau, a gente um exame que se chama isquiascopia, que a gente faz. Então, a gente tem uma régua ou as lentes separadas e a gente passa um facho de luz. E pelo movimento, a gente consegue saber se tem que pôr mais lente ou menos lente e depois faz uma continha lá. Uma oftalmologia bem artesanal. Muito interessante, adorei saber disso. E com relação às crianças que têm deficiência visual, como se dá o processo de inclusão nas escolas? O que as mães te relatam com relação a essa experiência? Então, elas relatam que não se dá. Né? É horrível, gente, mas é verdade, não se dá. As crianças, a gente tem muita dificuldade nessa parte de inclusão, né? Não só com deficiência visual. E isso é um problema, porque você tem a criança com cegueira, mas a cegueira, às vezes tem criança que enxerga e é cega, tá? Então, ela tem uma alteração do campo de visão. Então, ela enxerga até a última linha lá, mas ela não tem a visão nas laterais, né? Então, ela enxerga como se ela estivesse enxergando por um canudo, né? Essas crianças, às vezes, conseguem se adaptar um pouco melhor. Agora, a criança, quando ela não consegue, tem uma acuidade visual bem prejudicada, por exemplo, aqui, ela não enxerga, ela enxerga só aquele grandão lá, esse aqui menor. Não. Ela acaba tendo esse problema na escola, porque ela precisa de recursos, né? Ela precisa de telelupa ou algum outro recurso, uma lupa. E aí tem a história do bullying, né? Então, é uma coisa cultural que tem que se resolver desde a diretoria da escola, que eu acho que tem que abraçar essa criança, os professores e os colegas. Então, eu conheço relatos muito positivos e relatos muito negativos, porque no final a gente convive todo mundo junto aqui. Então, é meio complicado as crianças terem que ser isoladas numa escola totalmente especial, só para elas, e não conviverem com os outros. Então, a inclusão ela é muito importante, né? Entender a limitação do amigo para poder ajudar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, né? A criança ela pode usar alguns acessórios que vão facilitar a adaptação dela na escola, ela conseguir enxergar melhor ou se locomover até, exatamente. Né, Agora, do ambiente. O custo disso no Brasil é um problema, né? Mesmo o óculos. Eu acho muito complicado o custo do óculos aqui no Brasil. Então, a criança vai lá, é atendida pelo SUS, a mãe fica 2 anos esperando na fila para conseguir, e aí passa um óculos, chega numa ótica e o óculos custa R$2.000. E aí, né? Então, o governo tinha que dar fornecer o óculos, por exemplo, porque você não tem o tratamento,
né? Então, a criança chega lá para você, você vê que está com cárie, você trata, né? Entendeu? A criança chega para mim, eu falo que ela tem o problema de visão, ela tem que comprar um óculos que muitas vezes a família não tem como arcar. Então, você acaba interrompendo ali. É quase como se você trouxesse mais um problema, né? Porque aquela criança até estava feliz, até descobrir que estava com um problema, e agora você arrumou um outro que ela não tem como tratar. Exatamente. Com relação à dor de cabeça, né? Eu acho que é uma coisa um pouco comum no seu dia a dia. Ai, doutora, eu vim aqui porque eu tô com dor de cabeça, ou meu filho tem tido muita dor de cabeça. Sim. É muito comum estar relacionado a problemas visuais? Bastante, principalmente relacionado à movimentação dos olhos. Então, quando a gente tem uma alteração da movimentação, quando eles não estão se movimentando de uma forma sincrônica, harmoniosa, principalmente quando um olho foge, costuma ter muita dor de cabeça assim. Ou grau que não está corrigido. O mais difícil que eu vejo nesses casos é porque você tem pessoas que elas compensam bem o problema de grau. Elas compensam. Só que aí, isso é como se fizesse uma cãibra. E ela não aceita, muitas vezes, o tratamento. Mesmo a mãe, sempre é lógico, você nunca vai querer inventar coisas para o seu filho, né? Então, a criança leu. Ela leu tudo, mas a visão não é só isso. Aí você fala, olha, ele tem um grau que ele precisa usar. Mas como? Ele leu tudo. E isso é muito complicado. Então, geralmente, os casos vêm não no primeiro momento. Eles passam pelo pediatra, né? Inclusive, a orientação que a gente tem de alguns pediatras, né? É meio um consenso. Mesmo que o grau seja muito baixo, se o pediatra te encaminhou, você dá. Até para poder excluir, porque você tem outras causas, né? Voltando de novo na parte dos tumores do sistema nervoso central. Então, a dor de cabeça ela também pode ser uma manifestação de tumor ou de outras doenças, né? Então, algumas coisas que estejam começando. Então, a gente acaba muitas vezes prescrevendo, mas você tem que ficar junto. Aí, às vezes, a gente entra na limitação da história do custo, né? Então, isso é um problema. Mas os exercícios ortópticos ajudam nos casos em que eles estão indicados. Óculos, a qualidade da lente aí é importante. Aí não dá para comprar no camelô, tá? Não dá. Aí tem que ser numa ótica legal. Principalmente, eu gosto muito de lentes com filtro para luz azul. Que a luz azul ela é um problema hoje, E, assim, então, essa das telas de computador, né, principalmente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa luz. Isso melhora muito a dor de cabeça. E, assim, no adulto, às vezes, e no adolescente, às vezes, ela é tensional. E aí a gente consegue até melhorar com botox, alguns casos. Olha lá, mais uma novidade, toxina botulínica para cefaleia. Lógico que você sempre vai consultar o seu neurologista e fazer uma pegada multiprofissional, ninguém entrando na área do outro, mas são tratamentos que existem e estão disponíveis aí, né, pra gente ver. Uma coisa que era importante também é o posicionamento palpebral, aproveitando da pitose, né? Pode falar. Do botox, né? Que eu acho que é importante. Quando a criança tem a pálpebra mais baixa, né? Que pode ser congênito. Então, lembrando que nunca pode estar tampando a pupila, né? Aí não tem jeito, você tem que fazer cirurgia. Nesses casos, às vezes, a gente usa tampão também, não só no estrabismo. Ela está falando de aquele olhinho caído, né? Pitose de pálpebra. pálpebra. Isso, exatamente, né? Às vezes a gente tampa o outro olho para forçar esse daí a enxergar, né? Mesmo sem ter estrabismo. Tem as épocas certas para fazer cirurgia. E o principal problema é o coçar. Mais uma vez, a história da alergia, né? Do ambiente. Porque quanto mais coça, mais você puxa e você pode soltar o músculo que está segurando ali aquela pálpebra. Né? Então, mesmo no pós-operatório, faz, aí continua coçando, volta. Então, isso é um probleminha. E sobre prótese ocular?
né? Às vezes a criança pode vir a perder o olho, ou Sim. por conta de algum trauma, algum acidente, ou até mesmo por conta de um tumor, né? Ou alguma outra doença também pode causar a perda de um olho. Por incrível que pareça, aí a gente tem que ver a parte de prevenção, né? A maior causa de perda são os traumas na infância. Então, eu tenho casos bem tristes de crianças que perderam com caneta, brincando com um amigo, né? Tesoura, né? Coisas assim que você não acredita, né? Isso é muito difícil. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Eu já vi até caso de perfuração no dentista. Não fui eu. Não foi você. Mas assim, já vi relatos. Então, na criança, ela tá crescendo. Então, não está formada ainda o tamanho final da órbita. Então, até não por uma finalidade também estética, né? Você tem que ir colocando os expansores de cavidade. Devia ter trazido. A gente faz essa adaptação aqui. Então, você tem os expansores e você vai trocando. E depois você coloca as próteses no lugar. E elas são trabalhos artesanais que eles são perfeitos. Tem gente que até engana. Tem muito paciente que usa prótese, aí ele vai, espera você começar o exame, aí você olha e fala, mas é uma prótese. De tão perfeito que fica. E isso é muito legal, porque é o resultado que você quer. Aquilo muda a autoestima da pessoa, né? Sim, com certeza. Né? Então, isso é muito importante. E a prótese tem que limpar todo dia, não pode dormir com a prótese. E sempre tem que estar usando um colírio aí prescrito pelo oftalmologista, porque é um lugar que está tampado. Então, você tem os bichinhos, você pode crescer e dar secreção, inflamação. Então, a higienização ali é fundamental. Fundamental. Então tá, doutora Patrícia. Eu acho que era isso que eu tinha já anotado tudo para te perguntar, que a gente já tinha conversado bastante. Gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram Muito com a gente obrigada. hoje. Eu sei que hoje a nossa audiência foi internacional, Foi internacional. né? Eles não se manifestaram, mas eu sei que tem uma galerinha do Canadá em peso aí assistindo a Tem, gente. e tem o pessoal de Israel, Israel. o pessoal do Canadá. Muito obrigada, gente, de verdade, Aqui nosso pelo carinho, agradecimento. pelo prestígio. Doutora Mariela, parabéns pelo programa. Ai, obrigada. Sem precedentes aqui na nossa região, sensacional. Sem ó. precedentes, só a mulherada aqui mostrando no valor. E a Não, gente a tem que se ideia- ajudar, né? A Eu acho que a gente ideia tem que se ajudar. é realmente passar conhecimento, né? Uma pessoa como você, que é uma profissional médica, especialista, pesquisadora, né? Uma pessoa que atua aqui ativamente na cidade, atende a nossa população. Então, você ter esse canal aberto para divulgar, né? Passar essa informação sem fronteiras, né? Para o nosso planeta Terra, que todo mundo que pode assistir, eu acho uma coisa maravilhosa. Eu mesmo. agradeço, eu acho sensacional também a oportunidade da gente ajudar, né? Esclarecer. Espero que a Carol, né, fique mais tranquila. Outras pessoas que têm alguma angústia, quiser, a gente tem a página da Bessoral Oftalmologia aí no Face ou no canal da Mari também pode deixar, aqui da TV Boituva. Obrigado pelo TV Boituva por tudo. A Carol agradeceu. Ai, joia. Agradeceu aqui. Ficou assustada quando aconteceu isso. Mas ela agradeceu aqui. Nós estamos mandou um com beijo pra você, vocês. Carol. Beijão, Que Carol. é difícil. É difícil. Ser mãe é difícil, né? Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Muito Muito obrigada. Um beijão.